E aí a gente vai para o assunto final dessa apresentação, que é vetores. Então, vetores e matrizes, aqui na linguagem C, o tema, né, o assunto, ele é apresentado como se fosse um array. Esse é o nome que recebe aqui na nossa linguagem C, né? Então, até esse momento, as variáveis declaradas são capazes de armazenar um único valor por vez. Ou seja, se eu preciso de mais de um valor, a variável ela apaga o primeiro valor e assume o segundo valor que eu estiver colocando nela, né? Então, por exemplo, ali, ele está dando um exemplo, onde você coloca o valor de x igual a 10 e o valor de x aqui embaixo igual a 20. Então, você tem aí um conjunto de valores, mas no momento que ele assume 20, ele despreza o 10, certo? Bom, o vetor, ou array, né, é a forma mais familiar de dados estruturados. Basicamente, o array é uma sequência de elementos do mesmo tipo, onde cada elemento é identificado por um índice. A ideia de um array, ou vetor, é bastante simples: criar um conjunto de variáveis do mesmo tipo, utilizando apenas um nome. Imagine o seguinte problema: leia as notas de uma turma de 5 estudantes e depois imprima as notas que são maiores do que a média da turma. O algoritmo para esse problema poderia ser o seguinte. Então, aqui eu tenho um algoritmo. Você vai se ligar somente no tamanho desse programinha aqui, que, na realidade, sendo uma nota para 5 alunos, ele é um problema pequeno, mas imagine que fosse 90 alunos, fosse 60 alunos, que é uma classe média normal. Então, você teria include stdio e o int_my, que são os inícios do programa, né? Iniciando o programa. Estou definindo as bibliotecas, incluindo, né, as bibliotecas e começando o programa aqui. Então, eu declarei 6 variáveis aqui. E essas variáveis são do tipo float. O que significa ser do tipo float? Significa que a variável aceita casas decimais. Então, você vai ter casas decimais de maneira simples, uma precisão simples, não uma precisão profunda. Uma precisão simples significa o seguinte, que vai colocar lá, colocar 2 ou mais valores. Na verdade, aqui vai colocar 5 valores, né? N1, N2, N3, N4 e N5. São 5 valores. E aí ele vai repetir essa instrução aqui, ó, para cada um desses valores. Então, ele vai pedir para que você digite a nota do aluno 1 e vai armazenar isso na variável N1. Então, o printf é para você escrever, ele vai mostrar isso aqui na sua tela. No momento que você digitar um valor, ele guarda esse valor, o scanf é para isso, ele guarda esse valor em N1 e repete até chegar na nota número 5. Então, digite a nota número 5, do valor número 5, você digita e ele armazena no N5. Aí ele vai fazer um cálculo, que é a média desses valores, ou seja, N1 mais N2 mais N3 mais N4 mais N5, dividido por 5. Ok? Então, ele vai fazer essa média aqui. Muito bem. Aí, ele vai imprimir na tela a média duas casas decimais para esse f aqui, que é o float, né, 2 casas decimais, e baseado na variável média, que você fez o cálculo aqui. Então, ele deixa essa linha que eu adicionei para vermos a média, e aí ele vai fazer um teste lógico. Se a média for maior, se N1 for maior que a média, se o N1 for maior que média, print nota dessa N1. Então, se a N1 for maior que média. Se a N2 for maior que média, vai imprimir a N2. Isso na nossa tela. E ele vai repetir a mesma coisa até o 5. E aí termina o programa. Ou seja, significa o seguinte, ele vai fazer uma comparação se cada nota individual ela é maior do que a média. Se essa nota individual for maior que a média, ele imprime esse valor na nossa tela, ok? Então, vamos capturar esse programa. Vamos capturar esse programa aqui, só para ver o que ele faz. Então, a gente vai dar um Alt Tab aqui. Vamos ocultar esse negócio novamente. E vamos colocar... Muito bem, então vamos compilar. Vamos chamar de página 69, que é onde está esse negócio aí. Não tem erro no programa. E a gente pode executar aqui, ó. Bom, nota do aluno 1, digamos que seja 10, digamos que seja 20, digamos que seja 30, 40, 50. Então ele somou, né? Aqui a soma dá 3, aqui dá 100, 150 dividido por 5 dá 30, a média é 30.
Então, só a nota 40 e a nota 50 são maiores do que 30, que ele está pedindo para imprimir, quem for maior. Ele faz um teste lógico, se a nota 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, N1, N2, N3, N4, N5 são maiores do que 30, que é a média. Se for maior que 30, ele imprime esse valor na tela, senão ele não imprime, ok? Então, é isso que faz esse programinha. Bom, mas o que a gente tem que se ligar aqui é no tamanho do programa. Vamos pedir um arquivo novo e vamos voltar na nossa apresentação. Para frente. O algoritmo anterior apresenta uma solução possível para o problema apresentado, tanto que a gente fez o que o programa mostra. Porém, essa solução é inviável para grandes quantidades de alunos, como eu falei. Se tiver 100 alunos, aí lascou, né? Bom, para 100 alunos, precisamos de uma variável para armazenar a nota de cada aluno. 100 variáveis, 100 scanf, e talvez aí a gente vai ter que colocar 100 ifs comparando as 100 notas com a média. É o que ele mostra aqui, né? E 100 prints dessas notas. Bom, se a gente fizer isso com um array, aí fica mais fácil. As variáveis têm relação entre si, todas armazenam notas de aluno. Podemos declarar usando um único nome para todos os 100 alunos. Notas, conjunto de 100 valores associados por um índice, isso é um array. Arrays são agrupamentos de dados adjacentes na memória. A declaração é feita colocando o tipo, o nome, o dado nome e o array. Tipo de dado e o nome do array. O comando acima define um array com nome array, capaz de armazenar tamanho, elementos adjacentes na memória, e aqui está o exemplo. Ó. Aqui é o tipo de dado, o int, e o nome do array, que é o array notas, e ele vai ter o tamanho 100. Depois você pode dizer quais são essas 100 notas. Então, aqui ó, a gente tem um exemplo, né? Ele está colocando aqui que todo array ele começa do zero, né? Então, a primeira casa que ele ocupa é a zero. Então, se eu tenho 100 notas, se 100 menos 1 vai dar 99, são 99, termina aqui em 99. Isso é importante para você referenciar ele depois, né? Os elementos são acessados especificando o índice desejado entre colchetes. A numeração começa sempre em zero, isso significa que um array de 100 elementos terá o índice de 0 a 99. E notas, ele está dando um exemplo. Observação, se o usuário digitar mais de 100 elementos em um array de 100 elementos, o programa tentará ler normalmente. Porém, o programa os armazenará em uma parte não reservada de memória, pois o espaço reservado para o array foi para somente 100 elementos. Beleza, isso é o que a gente vai observar. E aqui ele tem um exemplo simples, tá? Que é um array com 5 elementos, né? Depois ele diz quem são esses elementos. Então é importante, o 3 está na posição 0, 1, 2, 3, 4. Termina em 4 aqui. Ok? Aí ele coloca um int i, está declarando aqui uma variável i, do tipo inteiro. Uma variável soma, que é igual a 0. Então, duas variáveis, o i e o soma. Então essa soma começa em 0. E aí ele coloca um comando for. Então a gente já tinha visto como funciona o comando for. O for, ele funciona assim, você tem uma inicialização, ele está iniciando em 0, então i igual a 0, ele coloca uma condição, a condição é de i menor que 5, então se o i é menor que 5, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o i e vai incrementar 1 até ele chegar no 5. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a soma dessa lista aqui. Então, essa instrução aqui é para que ele pegue o primeiro, que é valor 0, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, e some. Ele vai somar essa lista I aqui. Ok? Então você tem um lista que é o nome do array. Então ele está pegando as posições do array e está somando. Muito bem, então, por que menor que 5? Porque ele só vai até 4, ele não vai pegar o quinto, e não tem quinto, tem até o 4 aqui. Ele começa no 0 e termina no 4, então ele vai pegar todas essas posições e vai somar. E ele vai dar um print na tela dessa soma, e pausa o sistema e termina. Então vamos ver se isso funciona. Página 74. Muito bem, vamos compilar aqui. Página 74. O programa está correto, aqui embaixo está dizendo que não tem nenhum erro. E a gente tem aqui executar. O que ele fez? Ele fez a soma aqui, ó. Então, se você somar esses valores, ó, 51 com 3, 54, aqui 18 com 2 dá 20, com 54 dá 74, 74 com 45 dá 119. Beleza?
É só você entender o seguinte, vamos supor que aqui fosse 10. Se aqui fosse 10, vamos supor, tá? E aqui fosse 5. Se fosse 5. E aqui fosse 55. Então, nós temos números terminantes em 5. Ó, 45 com 5 dá 50. 55 com 5, vamos colocar 52. 52 com 18, aqui deu 50. 52 com 18 vai dar 70. 70 com 50, 120. 120 com 10, 130. Muito bem, então a gente vai compilar isso. 74, né? 74B. Deu certo aqui. E vamos executar. 130. Beleza? Bom, então é assim que funciona um array. Tranquilo? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar... O que tiver para frente aqui é mais assim, né? Falando a respeito, por exemplo, de mais alguns programas, que é o array, a gente não vai chegar tão distante, mas a gente precisa saber o funcionamento do array, para alguns programas que a gente vai fazer com o Arduino. Mas a gente não precisa ir tão longe assim, né? Então aqui ele está fazendo aqui, por exemplo, fazendo a comparação, né? 100 notas, como é que ficariam essas notas, né? Digite as notas de 100 alunos e ele somaria essas 100 notas aqui, ó, se a gente fosse fazer esse exemplo. Ok? Se a gente fosse fazer esse exemplo, nós não vamos fazer. Tranquilo? Então é isso aqui, basicamente, o array.